Poder sentar, irmãos. Bem, irmãos, dando continuidade à nossa escola bíblica, nós estamos abordando o assunto sobre a apologética cristã, né, de uma forma geral. É o assunto macro da nossa EBD desses dias. E sobre a apologética cristã, que é a defesa da fé, nós fomos afunilando. Eu gosto sempre de dar essa introdução, porque tem pessoas que às vezes podem ver uma aula isolada, porque as aulas estão gravadas, né, no YouTube. E primeiro, assim, nós entendermos. Nós falamos sobre o fato de existir ou não existir um Deus, e nós vimos que, por vários parâmetros, é muito mais coerente pensar isso sem usar a fé, tá, irmãos? Estou pensando só o raciocínio lógico. Então, a gente é muito mais lógico pensar que existe um Deus criador de todas as coisas, que deixou seu registro, né, ou a sua assinatura, né, em toda a criação, e nós vimos isso de várias formas. Nós abordamos inicialmente os argumentos teológicos, os argumentos racionais da existência de Deus, tá? Não usando da teologia, não usando da Bíblia para isso, mas só em relação à racionalidade. Depois passamos que, uma vez que entendemos que a existência de Deus é muito mais coerente do que a inexistência de Deus, nós comparamos então a crença em Deus de três maiores religiões do mundo, né? A primeira em relação ao islamismo, e depois nós vimos que o cristianismo e o judaísmo têm muitas coisas em comum em relação à crença em Deus, até porque também nós temos um livro em comum, né, que é a Bíblia hebreia, ou a Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento. Vamos falar um pouco mais sobre isso hoje também. E comparamos o islamismo então com o cristianismo. Vimos então que, em relação àquilo que nós acreditamos, já tínhamos desenhado sobre a pessoa de Deus, o cristianismo ele atende mais aos todos os requisitos sobre quem seria esse Deus. Um Deus todo-poderoso, um Deus criador, um Deus pessoal também, certo? Que se relaciona com a gente, que intervém na história e que nós outro momento, que é comparar dentro das religiões ditas cristãs com aquilo que a Bíblia diz. Porque se a religião se autodenomina cristã, então ela precisa, claro, defender os pontos do cristianismo que estão nas Sagradas Escrituras. E nós aí passamos de daquele nível anterior sobre a existência de Deus e quem é esse Deus, para então nós passarmos sobre as diferenças, e aí passamos para seitas e heresias que existem na igreja. Nós abordamos o espiritismo, que eles se autodenominam cristãos, mas nós vimos na prática as diferenças cruciais da fé cristã e do cristianismo, desde a sua doutrina, da sua concepção, da prática também. Até porque o nosso intuito aqui não é diminuir nenhuma outra religião ou forma de fé das pessoas. Pelo contrário, nós amamos as pessoas, nós oramos, né, por todos indistintamente, certo? Não dizemos também com isso que nós somos melhores do que ninguém, de forma alguma, pelo contrário. Nós somos tão pecadores quanto, e assim nos ensina as Escrituras, né? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas é importante a gente ressaltar os pontos doutrinários. Se você defende que você faz parte de uma determinada doutrina, você tem que entender aquela doutrina para saber se de fato você está sendo condizente com o seu discurso ou não. Então, partindo desse suposto, nós abordamos então o Espiritismo, falamos sobre o Testemunho de Jeová, falamos sobre os Adventistas do Sétimo Dia também, e estamos abordando hoje o livro, a Doutrina Católica Romana. A gente vai ver que a doutrina católica romana não é tão apostólica como eles afirmam ser, certo? Por vários indícios nós vamos apresentar hoje aqui. Católica Apostólica Romana, né? Ela é mais romana mesmo e muito sincrética do que, de fato, apostólica, tá? Então, daí dessa imagem, você vê aí uma imagem que eu vi várias expressões na internet e achei muito curioso isso. Eu já fui católico, tá? Não estou falando algo que eu não entenda. A minha mãe é ser freira, e por causa dessa visão, né, isso me fez também. E quando eu descobri mais o Evangelho e tive a experiência do novo nascimento, eu comecei a ver
ao examinar mais a palavra, e isso por meses que eu estava praticando ainda, frequentando as missas católicas, e eu comecei a ler escrituras com a fome que Deus tinha me dado, muito grande. E com esse meu intuito de buscar mais a Deus nas Sagradas Escrituras, veja, eu tinha 13 anos de idade, gente. Isso é testemunho pessoal mesmo. E quando eu comecei a ir para a Igreja Católica, eu comecei a ver algumas coisas que me chocavam, né? E eu comecei a pesquisar algumas coisas, procurar pesquisar algumas coisas que a Igreja Católica afirma, e eu entrei em parafuso comigo mesmo, porque eu vi que aquilo que eu estava vendo nas Escrituras tinha uma distância muito grande ao que estava na prática da religião dos meus pais e, inclusive, da minha mãe, né, que, como eu disse, ia ser freira. E eu comecei a entrar assim em conflito comigo mesmo sobre aquilo, porque eu me converti num acampamento de uma igreja evangélica, mas devido à distância, eu era muito novo, não podia frequentar essa igreja, então passei a continuar na igreja católica até realmente decidir não ir mais. Mas isso para mim foi algo muito muito pessoal, né, com Deus comigo e com examinar as escrituras que Deus me deu essa fome. Isso, exato. Eu pegava a Bíblia da minha mãe, uma Bíblia vermelha, católica, a versão da católica é muito boa, só dizendo de passagem, que é a versão de Jerusalém. E eu abria e riscava a Bíblia todinha, riscava assim, né? Não é no sentido ruim, tá, gente? É riscava assim, marcando aquilo que me chamou a atenção. E uma das coisas que, né, eu lembro bem naquela época foi que eu fui procurar muito sobre texto sobre Maria. E aí, para minha surpresa, eu não vi a quantidade de texto que eu imaginava que a Bíblia teria sobre Maria. E aquilo já fez, oxe, mas se não tem, é baseado em que essa fé, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, tá bom? Irmãos, uma coisa muito importante também, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem tirar perguntas, dúvidas, tá? Se quiser contribuir também em qualquer momento, a aula é para isso, tá? A gente não é só uma homilia aqui para a gente simplesmente falar, mas para os irmãos também tirarem suas dúvidas, tá bom? Muito bem, então nessa imagem, como estava dizendo, veja que coisa interessante, né? Aparece, seria a grosso modo, né? O pai, né, que normalmente é representado nas pinturas de origem católica como um senhor, né, com barbas brancas. O filho, que está com outro trono, aí você entende que seria o filho, ao lado do pai, e o Espírito Santo, como uma pomba, e os dois colocando uma coroa sobre Maria. E assim, isso é bem, bem chocante para a gente, né, de fé evangélica, porque a gente não imagina, né, Deus honrando uma pessoa apenas, né, com uma honraria diferente de todas as outras. A gente vai falar o porquê disso na crença católica. Pode passar o próximo. Gente, esse é um quadro que eu sei que não vai dar para ver muito claro. Eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp também, para que vocês possam ver detalhadamente o que diz esse quadro. Mas para ficar mais didático, eu coloquei à direita algumas doutrinas que estão aqui nesse quadro à esquerda, tá bom? Eu só ressaltei essas doutrinas, porque são algumas mais impactantes, e coloquei numa ordem cronológica, tá? Então, você vai ver aqui, na verdade, aqui nesse quadro da esquerda, você vai ver que está numa ordem cronológica de baixo para cima, certo? Só que didaticamente eu coloquei de cima para baixo à direita, mas você vai ver a correspondência no quadro à esquerda, tá? Então, veja bem, irmãos. Só uma coisa, uma enquetezinha rápida. Quem aqui já foi católico? Foi, né? Cadê? Levanta a mão do só para eu ver. Muito bem. Como eu também, gente. Então, doutrina. Veja só, irmãos. Vamos dar uma pincelada geral sobre a Igreja Católica, para depois entrar em algumas coisas que eu acho tem três pontos mais fortes em relação à crença cristã e à Igreja Católica. Eu vou dizer o porquê estou fazendo essa distinção já. No ano de 310, foi instituído, certo, a reza pelos mortos, tá? Isso foi uma instituição, ou seja, a partir de já, nós vamos do ano de 310, nós instituímos então que a igreja, os fiéis, na verdade os fiéis devem orar pelos seus mortos, certo? Porque é como se a nossa oração pudesse causar algum benefício à pessoa que já morreu.
certo? E a gente não vê respaldo bíblico algum, né, em relação a isso, a não ser em livros apócrifos, como, por exemplo, Macabeus, né? Macabeus é um dos livros apócrifos que já posso orientar, dizer claramente o seguinte: na história da igreja, né, na igreja cristã primitiva, houve já o entendimento seguinte: nós temos os livros canônicos e os livros chamados deuterocanônicos, certo? Então, os livros deuterocanônicos ou apócrifos, eles são livros que a igreja considera como livros até importantes, mas não consideram como palavra de Deus. Isso é muito importante fazer essa distinção, tá, gente? E os judeus também têm essa mesma visão, certo? Por exemplo, se você vê livros como... vamos pegar o próprio livro de Macabeus, né? Macabeus, ele retrata a história de uma família, né, que o seu proeminente é Judá, Judá Macabeus, e ele, então, ele traz faz uma revolta no meio do povo de Israel, num período que é chamado interbíblico, intertestamentário, certo? Isso é muito interessante. A gente chama na teologia de um período também de silêncio profético canônico, certo? Alguns chamam só de silêncio profético, mas eu não gosto de usar esse termo. Esse termo é falho para mim, e vou explicar o porquê. Mas silêncio profético canônico, né? A gente não pode asseverar que Deus não usou pessoas, não falou através de pessoas naquele período. Até porque a gente não conhece todas as pessoas, não tem como você saber todas as pessoas daquela época. Mas a gente pode defender categoricamente que não houve uma produção literária de escritos inspirados, compreende? Ou de escritos canônicos, certo? Isso é muito importante. Então, nesse período de aproximadamente 430 anos, após Zacarias, até a chegada de João Batista, a gente tem um silêncio profético aí, e mais apropriadamente no primeiro livro escrito, né? Que aí você vai ver em torno aí de 45 depois de Cristo, foi o primeiro livro escrito da Bíblia, tá? Alguns afirmam que Marcos, perdão, da Bíblia não, do Novo Testamento. Alguns afirmam que Marcos foi esse livro. Outros afirmam também que Paulo também escreveu muito próximo dessa primeira fase aí, a carta aos Gálatas, tá? Mas veja, é importante entender o seguinte, que nesse período de 430 anos não houve uma produção literária considerada canônica ou inspirada por Deus, certo? E isso é muito importante, por quê? Porque não há, nos livros canônicos, já tidos como canônicos, nenhuma orientação para a oração pelos mortos, certo? Se não há, de onde veio então, surgiu essa ideia, certo? Quando a gente vai estudar um pouco da história da igreja, não dá para a gente exaurir todo o conhecimento sobre a igreja católica, tá, gente? A proposta nossa não é essa. Senão a gente teria um EBD, né, de aulas e aulas aí só sobre o catolicismo romano, mas não é nosso objetivo. Então, o que acontece? Nós vamos ver que na fundação, no início da igreja católica, né, que não foi com Pedro, o apóstolo Pedro, como os católicos asseveram, que foi o primeiro papa, eles começaram a agregar muitas outras crenças religiosas também, num movimento que a gente chama de sincretismo religioso, certo? Então você vai ver a Igreja Católica, ela aderindo ou adotando algumas crenças de outras religiões, até porque uma das máximas do Império Romano, diferente de outros impérios mundiais, é que o Império Romano ele estabelecia a Pax, a paz romana, certo? Então a paz romana, ela era muito por negociações, certo? Ou seja, para que a gente não chegue aí para quebrando tudo e botando o exército da gente e matando gente. Não, vamos fazer o seguinte, vamos negociar, vamos conversar o que é melhor para os dois, né? E aí nessas negociatas, nessa estabelecimento de paz, havia muito assim aquela abrir mão dos dois lados sobre aquilo que era interessante. Por exemplo, você vai ver isso muito claro num relato bíblico sobre na morte de Jesus, tá? Na morte de Jesus você vai ver que haviam criminosos ali. Um é mais ressaltado, Barrabás, certo? E Jesus foi preso também. E para que houvesse acalmar o calor do povo, o que é que o Império Romano às vezes fazia? Perguntava ao povo quem eles queriam que fossem soltos, certo? Isso não era um outro motivo a não ser para que o povo, que às vezes poderia querer se insurgir mais contra o Império Romano, certo? Eles ficassem mais calmos, porque o Império Romano estava atendendo ao povo também algumas de suas demandas, compreende?
Então isso é bem interessante. Então na crucificação de Jesus você vai ver muito claro essa intuito do Império Romano querendo estabelecer a sua paz. Trazendo isso para a Igreja Católica, né, que de fato ela é romana, então esses mesmos moldes aconteceram também. Então quando a Igreja Romana ela foi estabelecida como católica, e o termo católico significa universal, né, é bem curioso também, eles então quiseram colocar como sendo assim, nós vamos abordar algumas religiões. Você que é uma determinada religião, né, você não precisa abandonar tudo a toda a sua crença. Nós, a gente pode chegar a um meio termo, né, dos dois. E isso é o sincretismo religioso que nós chamamos, tá? Então, a oração pelos mortos já era praticada pelos pagãos e foi incorporada na doutrina católica justamente para atender a esse público que havia dentro da igreja. Lembrando o seguinte, tá, gente? Na Igreja Católica... Eita, ficou melhor. Na Igreja Católica, é importante ressaltar o seguinte. Aqueles que praticam, que vão à missa regularmente, etc., não é a igreja, certo? Se você já foi católico, você não sabia disso, então você nunca foi da Igreja Católica. Você já foi fiel católico e não da Igreja Católica. Como assim, pastor? Me explique melhor, vou explicar. Na Igreja Católica, só o clero é chamado de igreja, certo? Aqueles que não só fazem parte do clero são fiéis. Tanto é que na crença católica, eles agregaram também, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, aqui, o ponto 3, doutrina do purgatório. Então, se você é um fiel, você está indo para a igreja, etc., é incerto se você vai ser salvo ainda, de fato, certo? Então, o que acontece? Quando você, então, morre na doutrina católica, você vai para um lugar de tormento, onde você vai purgar os seus pecados. Por isso o nome aí, purgatório, certo? E de um tempo assim indeterminado em relação a isso. E quando acontece que lá as pessoas podem orar por você a seu favor, para que o seu tempo de purgatório diminua e você possa então ir para o céu. Mas, pastor, quem é que vai para o céu? Os da igreja. E quem são os da igreja? O clero, certo? Então, o padre, por exemplo, os padres, bispos, cardeais, todos esses são igreja, tá certo? Vão para o céu, né? E a gente, sem passar no purgatório, porque são igreja. E o interessante disso, gente, é o seguinte: na Eucaristia Católica, certo? Eles fazem uma distinção entre o povo e a igreja. E a distinção é vista claramente na Eucaristia. Na Eucaristia, e se você não saiba, fique sabendo que toda a Eucaristia é como se eles tivessem, não, para eles estão revivendo o sacrifício de Cristo mais uma vez. Não só de uma forma simbólica, mas de uma forma real, certo? Como assim, pastor? Na Igreja Católica a crença é que na Eucaristia Jesus está sendo oferecido mais uma vez ali, certo? Por isso eles acreditam numa doutrina chamada de transubstanciação. O que é transubstanciação? O pão, que no caso ele é a hóstia, ele se torna realmente o corpo de Cristo quando você ingere ele, certo? Como eu fui católico, eu posso dizer isso, né? A gente é ensinado na igreja católica a não morder a hóstia, né? Você não morde porque você estaria flagelando o corpo de Cristo mais uma vez, certo? Aí você coloca a hóstia na sua boca e ela dissolve e você então ingere aquela substância ali para dentro do seu corpo, certo? Mas na Igreja Católica aquilo ali se transformou em corpo de Cristo. Só que só os fiéis fazem parte só de um elemento, que é da hóstia, certo? O outro elemento é para a igreja. Então a igreja faz o uso dos dois elementos, do corpo e do sangue. Já os fiéis têm acesso apenas ao corpo e não têm acesso ao sangue na Eucaristia, que seria a nossa ceia. Perceberam isso? Né? Porque não há igreja. Então só o clero que é a igreja, aí o padre vai lá, né, pega um cálice e toma ele toma. Se tiver outros sacerdotes lá, eles tomam também do sangue, né, que seria para eles o sangue. Quando ingere, se transforma em sangue de Cristo. E aí eles participam do corpo e do sangue de Jesus. Mas os fiéis não participam dos dois elementos, tá? Bem, isso é só uma explicação rápida, tá, gente? Em relação a essa visão católica doutrinária, tá? Mas voltando aqui, olha. Ponto 2. Culto à Virgem Maria. Ou seja, em 431,
entrou uma outra doutrina católica também, que é um culto à Virgem Maria. Se ao conversar com algum católico, ele dizer, não, nós não adoramos Maria, então você diga, então veja lá, que em 431 foi estabelecida a doutrina que Maria deve ser cultuada, certo? Então é o que nós chamamos de mariolatria, né? Existe a idolatria, quando a pessoa adora a ídolos, e a mariolatria, quando se adora a Maria, certo? Que é uma crença um tanto estranha pra gente. Quando eu digo a gente, estou falando de crença cristã, tá? Não estou falando só a nível de igreja local, mas na crença cristã. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara. Nós estamos vendo aqui na igreja, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Vocês lembram qual é o primeiro mandamento? Não confunda o primeiro mandamento com o primeiro grande mandamento, tá, gente? Quem lembra aqui qual é o primeiro mandamento? Vamos ver lá em Êxodo, capítulo 20. Quem pode aí ver pra gente, por favor? Aí? Êxodo 20. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui também. Êxodo 20, capítulo, versículo 3. Quem pode ler? Não tenham outros deuses diante de mim, tá? Então, nós não podemos fazer de ninguém ou de coisa alguma Deus. Ô pastor, como a gente pode fazer de algo ou de alguém um Deus, né? Um Deus a meu ver, né? A minha prática. Você dando aquele ser, aquela pessoa ou aquela coisa algo que é devido a Deus. Por exemplo, se você adorar a uma outra pessoa, você está idolatrando essa pessoa. Se você faz um ídolo, né, e trabalha, por exemplo, esculpe numa pedra ou numa madeira, e você se dobra diante daquela imagem, por exemplo, você está adorando aquela imagem, você está reverenciando. A palavra adoração, ela tem o sentido de você curvar-se diante daquele ser, né? Curvar-se prestando-lhe homenagem, certo? E isso a Igreja Católica faz em relação à pessoa de Maria, fora a questão de imagem, né? Que não pretendo nem entrar muito nisso, porque é algo muito mais notório, tá? Então, o culto à Virgem Maria ela foi estabelecido em 431. E preste atenção que eles chamam de Virgem Maria, certo? E aí vem uma outra coisa bastante interessante. Eu vou falar mais sobre Maria daqui a pouco, mas é interessante a gente ver sobre essa concepção católica de que Maria ela é eternamente virgem, certo? Ela não perdeu a virgindade de forma alguma, certo? E a gente vai ver o porquê eles asseveram isso também. Doutrina do Purgatório, como nós já falamos, celibato sacerdotal. Em 1004 foi estabelecido que o padre, certo? Que é o sacerdote católico, ele não poderia, na verdade, os sacerdotes, de uma forma geral, eles não poderiam se casar, certo? Eles deveriam permanecer celibatários, ok? Isso é a doutrina de 1004. No quinto ponto, você vai ver aí a Santa Inquisição, tá? Então, a Santa Inquisição era realmente uma perseguição da Igreja Católica contra aqueles que eram pagãos e queriam deturpar na visão deles aquilo que era a visão católica, a doutrina católica, tá certo? Então a Igreja Católica iria inquirir essas pessoas, perguntar a essas pessoas, porque elas acreditavam daquela determinada forma diferente e podiam ter consequências sérias, inclusive morte em fogueiras, né? Morte, pessoas morrerem queimadas, tá? Então a chamada Santa, que de santa não vejo muita coisa santa aí não, Inquisição em 1184. Venda de indulgências 1190, onde a Igreja Católica estabeleceu que os fiéis poderiam diminuir drasticamente o tempo dos seus entes queridos que já morreram no purgatório. Como? Pagando indulgências. Então ela pagava um valor estabelecido pela Igreja Católica e elas receberiam o indulto da Igreja Católica, como que se aquela pessoa pudesse sair do purgatório imediatamente e ir para o céu, certo? Então veja que coisa, né? A pessoa pagar para sair para o céu. É algo assim
realmente é uma aberração doutrinária, né, gente? A gente vê uma coisa. Imagina você pagar para poder ir para o céu, é algo assim. Não tem nem muitas palavras para falar sobre isso. Mas isso aconteceu. Foi uma das principais causas, ou a principal causa, que Lutero, por exemplo, se revoltou contra o sistema que ele estava vivendo lá no século XVI e pregou na catedral as 95 teses, tá? Que aí a gente vai falar um pouquinho melhor na próxima aula, se Deus assim permitir, falar um pouquinho sobre a nossa fé, ressaltando em relação a outros tipos de crença, tá? Adoração da hóstia, veja só, 1220. Se a hóstia é o corpo de Cristo, então por que não adorar a hóstia? E aí vem algo também que eu acredito que a maioria dos católicos não sabem disso. Mas quando o padre, né, ele pega a hóstia e consagra e eleva a hóstia naquele momento ali, não é simplesmente assim agradecendo a Deus, né, como a gente faz na ceia do Senhor, eleve seu elemento, pão, e não, a gente diz para toda a igreja também fazer isso. Não, ali tem um significado diferente. Ali naquele momento, quando ele consagra, ele está, é como se ele estivesse atribuindo, né, um poder para aquela hóstia diferente. E a partir daquilo ali, ela não é meramente uma hóstia. Ela torna-se o corpo de Cristo. E quando você ingere, ela literalmente se transforma na crença católica, no corpo de Cristo dentro de você. Tá certo? Então isso é bem diferente também daquilo que a igreja cristã ela assevera antes dessas datas aí. Proibição da leitura da Bíblia em 1230 foi proibido, né, por um decreto papal também, que a Bíblia não poderia ser lida pelos fiéis. Tá? Aí lembrando mais uma vez, por isso que eu quis explicar sobre a diferença dos fiéis e da igreja. Então a igreja teria acesso sim à Bíblia, e aqueles que tivessem informação ainda só as porções selecionadas por aqueles que estavam formando essas pessoas, e os fiéis não teriam acesso. Certo? Ou seja, ter a Bíblia em nossas mãos, como a gente tem hoje, irmãos, era proibido, tá? Então, por exemplo, Lutero, né? Lutero, ele pôde ter um acesso a um exemplar escondido, né? Pegou o exemplar, conseguiu pegar o exemplar, começou a ler e viu, não, tem coisa aqui que é diferente daquilo que a gente pratica, né? E aí começou dentro de Lutero um movimento, né, do próprio Senhor, como nós acreditamos, de conversão, tá? E também de insatisfação contra o que ele estava vendo. Então a Bíblia foi proibida para os fiéis em 1230. Instituição da reza Ave Maria em 1316. Pode falar, Ricardo. Todo mundo lia, não era? Só ele mesmo que lia. Assim, só o pessoal da igreja que lia, o pessoal que frequentava, os moradores, a população não lia. Ninguém tem acesso à palavra de Deus, ninguém. Só a igreja, né? Isso ficar nas bibliotecas das igrejas locais, em que os sacerdotes, né, aqueles que eles consideram como igreja, tinham acesso à palavra de Deus. Mas ela era exposta nas pregações, claro, com os textos selecionados, como você vai ver até hoje na Igreja Católica, né? Tanto é que a Igreja Católica não estimula, até pouco tempo, né? Eu vivi isso também, né? Não sou tão antigo assim. Então, até pouco tempo, a Igreja Católica não estimulava a você ler a Bíblia. Isso é fato, tá? Sempre estimula. Você vai na missa, você tem tudo ali transcrito na. Fugiu a palavra agora. Na liturgia católica, você vai ver que está tudo escrito ali. Você não precisa pegar a Bíblia para abrir, porque os textos que ele quer que você leia, eles já estão transcritos naquele papelzinho do boletim católico, certo? Então isso é uma forma também de desencorajar as pessoas de ler a Bíblia, tá certo? Depois, com o tempo, com a Igreja Católica perdendo muitas pessoas para a fé cristã, principalmente aqui no Brasil, nossa realidade, houve um movimento também de renovação católica. Isso já é uma outra coisa, mas o que a Igreja Católica quis se aproximar um pouco mais das práticas evangélicas, daí introduzindo hinos evangélicos, né, dentro dessas realidades. Algumas igrejas enaltecendo a presença e a manifestação do Espírito Santo, como a gente vê nos meios pentecostais. Começou a acontecer, entre aspas, né, na Igreja Católica também, certo? E, por fim, essa parte de estímulo da leitura da palavra de Deus, tá? Mas a gente vai ver também o que não é tanto quanto assim é no nosso meio. Catecismo, isso é o que ele falou para mim? Nós estamos na igreja dele lá, catecismo. É o que está em igreja?
Catecismo é a preparação, um conjunto de aulas preparando para a pessoa, então, ela ser, como posso dizer, ela poder ter acesso à ceia, à Eucaristia. Então, você faz um catecismo, que são as aulas, eu fiz o catecismo, para então você poder fazer, ter acesso à ceia, né, que eles chamam de Eucaristia, tá? Ok, gente? Muito bem. Então, no nono ponto aí que você vai ver a instituição da reza Ave Maria, certo? Deixa eu só fazer uma coisa interessante, né, que aconteceu comigo uma vez. Eu tava lá, eu não lembro, sei que fui resolver uma coisa no bairro de Afogados aqui. E lá em Afogados tem até hoje tem ainda, viu, gente? Tem uns caixinhas, né, numa praça lá que você escuta alguma programação de uma rádio, como se fosse uma rádio comunitária. E eu passando lá, eu resolvendo algumas coisas, aí de repente aí começou a reza de Ave Maria, né? Não escandalize, eu vou falar um termo, um pouquinho da parte da reza, né? Mas assim, Ave Maria, cheia de graça, e a pessoa que está fazendo lá dizia assim, Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Aí eu, peraí, se você entender, só como ele repetiu a reza por várias vezes, ele de fato dizia assim, Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, etc, etc, etc. Só para você entender primeiro, ave é a saudação que se dava para César, tá, gente? Ave César, e esse símbolo não era nazismo, tá? Esse gesto não é nazista, é do Império Romano, que levantava a mão direita e dizia assim, Ave César. Ave César significa César é o Senhor. Quando você diz Ave Maria, não é que Maria era uma ave, não. Mas você está dizendo que Maria é a Senhora, tá? Então isso já entra em conflito quanto à nossa crença. Então, Ave Maria, aí começa a reza, Ave Maria, cheia de graça, só que a pessoa que estava lá rezando dizia assim, Senhora convosco. Gente, isso é de uma incompreensão gigantesca, porque o texto que o anjo, quando foi saudar Maria, disse assim, o Senhor é convosco. Quando ele está dizendo Senhora convosco, ele não está nem entendendo o que é que ele está dizendo. Porque se perguntar para esse cidadão, se alguém parecer assim, o que é Senhora convosco? Aí ele, não sei, eu sei que é bonito, eu aprendi assim, repito assim. Então tem muito disso na Igreja Católica, de repetição, tá? Tanto que as missas e as orações, a gente chama de oração na nossa igreja, eles chamam de reza, porque reza de fato é diferente de oração. Reza são repetições, tá? E muitas vezes repetições de uma forma inconsciente. Você não precisa estar sabendo, dizendo o que você está dizendo ali. Você pode simplesmente dizer que há um efeito sobre isso, tá? Muito bem. Pode passar o próximo. Volto a dizer, viu, gente? Dúvidas, perguntas, por favor, fiquem à vontade também para vocês falarem, tá? Gente, ainda nesse escopo aqui, do lado esquerdo, como eu falei, há aquela divergência doutrinária. Veja esse quadro, eu gosto muito desse quadro aqui, porque é o seguinte. A doutrina cristã é como se fosse esse mestre aí, essa reta na linha azul, tá? E a doutrina católica, ela começou a agregar outros escopos doutrinários e ela vai se desviando cada vez mais para um outro caminho que não é o doutrinário que a gente vê nas Sagradas Escrituras, tá? Então, até o ponto 9 que nós vimos no slide anterior, a gente só para os irmãos que chegaram depois entenderem, vocês vão receber isso aqui lá no grupo também, gente. E a gente colocou à direita, para ficar mais claro, né, porque está muito pequenininho à esquerda, a gente pegou alguns itens que a gente considerou como principais e colocou à direita para que você possa ler melhor, tá? Então, lá no ano de 1546, esses pontos aí, eles são chamados de contra-reforma, certo? E que veio algumas introduções aí na Igreja Católica. Houve um movimento, depois da Reforma Protestante, que eles quiseram bater de frente contra aqueles reformadores, tá? Então, eles criaram algumas novas doutrinas e eles inseriram agora, de uma forma oficial, aqueles livros que eles consideravam como apócrifos, como agora também palavra de Deus. Né? Há uma divergência, às vezes, nisso na Igreja Católica, mas na prática não é. Na prática, você vai ver que
todos eles consideram, né, e leem o livro como Tobias, como Judite, como Macabeus, como Eclesiástico, como outros mais, como sendo palavra de Deus, tal qual os outros são, né? Então isso para a gente é estranho, certo? Vou explicar por quê mais depois quando falar sobre a palavra. Mas veja, tradição equiparada à Bíblia. Então, em 1546, eles disseram a tradição, isso é um edito papal também, tá, gente? Tudo aquilo que a gente está chamando aqui de agregação doutrinária que eles estão fazendo são editos papais. Então, em 1546, foi estabelecido que a tradição na Igreja Católica ela tem igual importância da palavra de Deus, da Bíblia, certo? Isso é muito perigoso. O que é tradição? Tradição é algo que a gente cria também. Entende? Então, se hoje é assim, tá, gente? De fato. Se hoje na igreja entender que algo deve ser diferente, mas em prático quanto a isso. Hoje nós temos o Papa Francisco, né? E o Papa Francisco, se hoje ele escrever um edito papal e dizer que, pela tradição que está acontecendo na Igreja Católica, os homossexuais, por exemplo, estou falando assim porque é algo que até que a Igreja Católica também não assimila dessa forma, mas está chegando homossexual, ele também pode fazer parte da igreja como um todo, com as suas práticas também, e essas práticas não são pecado, certo? Se ele escrever um edito hoje em relação a isso, isso vai fazer parte do escopo doutrinário e trazendo a ideia de que a doutrina católica, a tradição católica, ela tem em pé de igualdade à palavra, acabou-se. Então, para eles é algo sagrado esse tipo de coisa também, tá? E o Papa Francisco, por isso que eu dei esse exemplo, ele já deu um primeiro passo em direção a isso, dizendo que os homossexuais ou pessoas que não são heterossexuais, né, elas podem receber uma bênção, né? E aí teve um alvoroço muito grande, inclusive dentro da Igreja Católica, tá, gente? Eu passei a ver vários sites católicos, que eu gosto de examinar, de pesquisar, como os irmãos já sabem, e eu comecei a pesquisar em vários sites católicos e o que é que eles diziam sobre isso. Muitos calavam, não falavam absolutamente nada sobre isso, provavelmente por serem contrários, mas houve uma manifestação assim muito grande de alguns rechaçando isso, né? Alguns bispos se levantaram contrários a essa questão do Papa Francisco, que é uma coisa assim que você não vê tão facilmente na Igreja Católica, de manifestações públicas contra o seu Padre Patrum. Não sei se você sabe, mas a palavra Papa significa Padre Patrum, ou pai dos pais. Então, na Igreja Católica, ele é um vigário de Cristo, né? Tô vendo que a hora tá avançada demais aí, gente. Mas vou tentar resumir mais um pouquinho, tá? A gente vai falar sobre o Papa daqui a pouco. Introdução dos livros apócrifos, 1546. Imaculada Conceição de Maria, 1854. Alguém sabe dizer o que é isso aqui? Que já foi católico aí? A Imaculada Conceição de Maria. A gente pensa que Conceição é Maria Conceição, né? Mas não, viu, gente? Quem sabe dizer o que é isso aí? É a pergunta. O que é Imaculada Conceição, hein? Sem mácula, mas o que é a Conceição? Maria, ela foi concebida, como se fosse Imaculada Concepção de Maria, certo? Maria, ela foi concebida sem pecado, tal qual Jesus foi. Entende? E aí vem um problema seríssimo doutrinário, né, gente? Claro, né? Se só teve para a Igreja Católica 3 pessoas que nasceram sem pecado: Adão, Maria e Jesus. Tá? Isso é levar a pessoa de Maria, de uma figura humana, como uma semideusa, gente. Tá? É muito semelhante ao que os testemunhos de Jeová acreditam que Jesus é. Acreditam que Jesus é um ser criado, que foi-lhe atribuído os poderes como posso dizer? Atribuições mesmo, atributos, né? Características divinas a esse ser criado. Então, para o testemunho de Jeová, como a gente já citou na outra aula, se você não viu, aproveite e veja aí nas aulas que são gravadas, tá? Mas, na testemunho de Jeová, eles acreditam que Jesus é um ser criado e foi-lhe atribuído alguns atributos ou características próprias de Deus. Assim também, na Igreja Católica, você vai ver isso gradativamente acontecendo mais. Maria, ela foi digna de adoração na Igreja Católica, né? Prestar-lhe culto, como a gente viu aqui no slide anterior.
E Maria também, ela foi concebida sem pecado, ou seja, ela não tem pecado. Isso é doutrina católica, certo? Isso vai de encontro ao que a própria Maria disse. Maria disse no seu cântico, quando foi visitar a sua prima Isabel, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja, então Maria tinha plena noção, né, de que ela tinha em Deus como Salvador dela. Gente, Salvador, só faz sentido chamar Jesus de Salvador, ou Senhor de Salvador, se ele me salvar de algo que eu tenho, entende? Eu não posso dizer que, um exemplo, eu fui salvo por um bombeiro do incêndio, se eu estava fora do prédio pegando fogo, entende? Tá entendendo isso? É lógico. O prédio tá pegando fogo a 1 quilômetro de distância. Nossa, fui salvo pelo bombeiro. Ele pegou pela minha mão e me levou. Sim, mas você estava dentro do prédio? Não, então que loucura é essa? Tá? Então, da mesma forma, gente, Jesus ele veio nos salvar, não do pecado. Isso é muito interessante a gente entender também o nosso corpo doutrinário. Ele veio nos salvar da condenação do pecado. Uma vez que nós somos pecadores, e eu citei inicialmente lá o texto lá de Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? E se ele me salvou da condenação do pecado é porque eu sou pecador, né? E Maria entendia isso, chamando Deus de seu Salvador, tá? Pode falar. É bem estranho isso. Muito, muito boa sua pergunta, tá? Sim, deixa eu. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, aqui perto. Só pra ficar gravado. Não, não, não. Por favor. Agora ninguém pergunta mais nada. Maria está acima de Jesus? Na concepção católica, a pergunta dela é a seguinte: se Maria ela está acima de Jesus? Na verdade, não, tá? Porém, na prática, há uma coisa assim muito de. É como se ela fosse uma mãe eterna de Jesus, né? Ela, inclusive, eles chamam Maria de mãe, né? A nossa mãe, certo? Ou Nossa Senhora, certo? E isso, quando se diz isso, você está dizendo, colocando Maria no estágio realmente divino. Mas assim, a ideia dela, da Igreja Católica, é o seguinte: teve um problema teológico, irmãos, que houve no 3º para o 4º século. Se aquele ser que nasceu de Maria, ele já era Deus, certo? Se ele era divino, de fato, certo? Ou ele foi, recebeu sobre ele a unção divina. E nesse momento teológico que teve, né, no concílio, aí foi discutido, eu falei, não, aquele ser que nasceu, Jesus, tá? Não é estranho dizer aquele ser, estou falando de uma forma muito técnica, tá, gente? Aquele ser que nasceu, Jesus que nasceu de Maria, ele já era Deus. Aí foi dito então que Maria é mãe de Deus, certo? E isso, apesar de causar estranheza para a gente, é teologicamente correto. Eu vou explicar o porquê. Eita, pastor, agora deu um nó na minha cabeça. O que o termo quer dizer, a discussão em si, não é sobre Maria. Entendam isso. É sobre Jesus. Então a questão é assim, Maria gerou, não é que ela gerou Deus, Deus passou a existir, não é isso. É que ela gerou um ser, e esse ser, ele é divino. Você entende? Então, Maria gerou, aquele ser que ela gerou, ele é Deus, tá certo? Só que isso causou um desdobramento muito, muito pernicioso na igreja, que é o quê? Se Maria gerou a Deus, ela não pode ter pecado, entendeu? Se ela gerou a Deus, e essa concepção de gerar a Deus, não é que esse Deus passou a existir, aí que está o erro teológico. Ele já é pré-existente, ele sempre existiu, por isso que era Deus. Um dos atributos divinos como posso dizer? Ele é atemporal, né? Ele é eterno, certo? Então o que aconteceu? Ele, por ser eterno, na verdade, ele se fez carne. Quando ele se fez carne, ele nasceu fisicamente em dado momento, mas já existia desde sempre. Amém? Mas o fato de dizer que ela é mãe de Deus é porque para asseverar que ela gerou um ser fisicamente, e esse ser que foi gerado fisicamente, ele já era Deus. Tá certo? Então a discussão aí não é sobre Maria, entenda. A discussão é sobre Jesus. Tá? Só que os desdobramentos disso foi que se ela gerou a Deus, então ela não pode ter pecado. Se não pode ter pecado, então ela também não morreu. Né? Que só do pecado é a morte. E aí vem outra doutrina aqui, olha.
Cadê? Lá no ponto 5, só passando um pouquinho, a doutrina de assunção de Maria. Maria não morreu para a Igreja Católica, Maria foi assunta ao céu, foi levada aos céus. Então, na Igreja Católica, 3 pessoas também foram assuntos aos céus, né? Enoque, né? Que a Bíblia diz que Deus chamou para si. Quem foi o outro? Elias, que subiu num carro de fogo, como a Bíblia diz, e Maria. Tá? E claro, Jesus, né? Não. É isso que eu estou dizendo, né? A Igreja Católica, os editos papais, né? Que aí vem o ponto 4, a infalibilidade papal. Não é, entenda bem, gente, não é que a Igreja Católica acredita que o Papa não falha, não erra, não peca. Não é isso, tá? Se você disser isso como argumento para alguém, é um argumento falso, certo? O argumento correto é o seguinte: os editos papais, eles são infalíveis. Então, tudo aquilo que o Papa edita, ele escreve como edito papal, que passa a ser parte do escopo doutrinário católico, e isso sim é que é infalível. Tá bom? Então, o Papa escreveu, olha, Maria subiu aos céus. Pronto. Doutrina católica é tido como palavra de Deus, como as Escrituras. Por quê? Porque na Igreja Católica a doutrina, a Bíblia ela tem pé de igualdade com a tradição também. Pode falar, Pedro. Sim. Boa pergunta. Veja só. Volta o slide anterior, por favor. Você vai ver ali, olha, o primeiro lá é 1310. A Igreja Católica nasceu ali do 3º para o 4º século, tá? Então, quando a Igreja Católica surge de fato como instituição, ao contrário do que a Igreja Católica mesmo diz, Pedro é o primeiro Papa e aí vai ser uma sucessão de papas. Não é verdade, tá, gente? Quando a gente vai estudar, e eu sou professor de História do Cristianismo, você vai ver que houve, depois do Colégio Apostólico, ele é sucedido por alguns que a gente chama de pais da Igreja. Certo? Então, os pais da igreja eram discípulos dos primeiros dos apóstolos e eles levaram adiante a igreja como pastores das igrejas, certo? Só que a igreja ela foi extremamente perseguida a partir do ano 70 depois de Cristo, certo? Onde Roma foi insediada e tudo mais. Eu posso falar isso melhor em outro momento. Mas veja, quando foi no 3º século, aí foi instituída a Igreja Católica por Roma. Certo? É um erro também dizer que Constantino ele instituiu a Igreja Católica. Não foi, tá, gente? O que Constantino fez, né? Constantino era um César, e como César ele instituiu que a Igreja Católica, o Império Romano não iria mais perseguir a Igreja cristã, certo? E aí ele teve uma influência muito grande, que ele vai dizer que se converteu ao cristianismo, teve a visão da cruz, etc. Tudo mentira, que a gente vê na igreja, a história a gente vê isso. Mas o fato é que ele foi muito influente na Igreja Católica. É um erro também dizer que quando foi feito o cânon, que aí foi nesse período também, quando foi feito o cânon, Constantino disse quais são os livros. Isso é mentira também, tá, gente? Certo? A gente vai ver que, inclusive, teve uma luta aí de Constantino e outros também quiseram que outros livros não fizessem parte da igreja, da Bíblia, e não foi feito como eles disseram, porque a igreja era majoritariamente, não era católica, daí era tida suas expressões também de várias partes aí do mundo, tá? Então, só para dar um breve resumo para vocês. Pode passar o próximo, gente, porque a hora ali está voando. Eu acho que a gente vai ter que dividir essa aula em 2, tá? Então, na próxima semana, a gente vai continuar sobre a Igreja Católica. Não percam, tá, gente? Pode passar também. Os apócrifos, aí está a lista dos apócrifos: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos ou Siraque e Baruque. Não confunda eclesiástico com Eclesiastes, tá? Na Bíblia Católica há os 2 livros, Eclesiastes, certo? E Eclesiástico, tá? A diferença é que o livro de sabedoria eclesiástico, ele se autodenomina como sendo filho de Davi, certo? É que a gente chama de pseudepígrafo. O que é um pseudepígrafo? Como o nome já diz, é um falso epígrafo, uma autoria falsa dele, tá?
Então ele na verdade, está dizendo que é como se fosse Salomão, as pessoas vão acreditar que foi Salomão que escreveu, mas na verdade não foi, foi visto isso, que esse livro na verdade foi escrito naquele período que eu disse para vocês inicialmente na aula de hoje, sobre o período de silêncio profético canônico, né, de aproximadamente 430 anos, aí, como você vai ver, de Zacarias até o primeiro do livro do Novo Testamento ser escrito. Agora uma coisa importante, tá, gente? Todos os livros, aqui, olha, apócrifos, foram escritos no livro no período de silêncio profético canônico. É bem, pastor? E a Igreja Católica também defende isso, tá, gente? A Igreja Católica não mente em relação a isso, tá? Ela vai dizer que, inclusive, eu vi examinando, né, recentemente, tá, um site do padre Paulo Ricardo, acho que é ele mesmo. É o mais famoso dele, né? E assim, ele tem muito coerente algumas ideias deles, coerente com a Igreja Católica e coerente também com algumas coisas assim. E eu vi no site deles falando sobre justamente essa parte dos apócrifos, certo? E também de quando foram escritos os apócrifos, né? Ele também é um teólogo e deu a mão a palmatória, digamos assim, né? Falando realmente a verdade, falando sobre isso, tá? Muito bem, pode passar o próximo. Gente, na próxima aula eu vou ver se eu disseco um pouquinho mais sobre os apócrifos, para vocês entenderem o porquê disso. Mas eu coloquei algumas nuances aqui, para vocês entenderem, né? Todos foram escritos no período de silêncio profético canônico, ou seja, onde se sabe que nenhum escrito canônico foi gerado, produzido nesse período. Nenhum escrito sagrado, considerado como sagrado, tá? Nem para o católico e nem para a gente, tá? Falsa autoria, que é chamado pseudoepígrafo, e não estão na Bíblia hebreia. Isso é muito importante, estão na Bíblia hebraica. A correspondência dos 22 com os 39 da Bíblia protestante. Veja só, vamos explicar um pouquinho melhor isso. Eu acho que isso a gente finaliza a aula de hoje. Na Bíblia, se você pegar o que é a Bíblia hebraica, alguém sabe dizer como é composta a Bíblia hebraica? Não. Na Bíblia tem, viu, gente? Tô falando isso porque não é porque você precisa estudar ideologia, não. Porque na Bíblia Jesus falou sobre isso mais de uma vez. Por exemplo, quando na história lá do homem rico e Lázaro, né? Aí diz que o homem rico morreu, Lázaro morreu, você já sabe, né? Lázaro morreu, era um mendigo e foi para, né? Lázaro, irmão de Maria e Marta, não, tá, gente? Isso é outro Lázaro. Morreu, foi para o seio de Abraão, né? Como se o nosso paraíso. E o homem rico morreu e foi para o Hades, né? Foi para a antessala do inferno, digamos assim, tá? E lá, quem estava no inferno olhou para cima e viu Lázaro com Abraão. E ele se dirigiu a Abraão. Pai Abraão, né, permita, né, faça aí com que Lázaro volte, porque eu tenho 5 irmãos. E se Lázaro voltar, dizer assim, o que acontece com a realidade aqui depois, a vida pós-morte, meus irmãos podem dar ouvidos, porque senão eles estão criando o mesmo caminho que eu estava trilhando, eles vão para o mesmo lugar que eu estou, e eu não quero. Tá? Aí, o que é dito para esse homem é interessante. Veja bem, se eles não acreditam na lei e nos profetas, tampouco acreditariam se um dos mortos voltasse à vida. Veja como isso é importante. Veja bem, viu, gente? O que ele está dizendo ali é o seguinte: leis profetas é uma das formas que o judeu ele fala do Antigo Testamento nosso, que é a palavra de Deus para eles hoje. Certo? Eles chamam de lei e profetas ou lei, escritos e profetas. Porque a Bíblia hebraica ela está dividida em essas 3 partes. A lei, a Torá, os profetas, que para nós são profetas maiores e menores, e escritos é tudo aquilo que nem é lei e nem profeta. Compreende? O que a gente chama de livros históricos, que a gente chama de livros poéticos, tudo isso é escritos. Compreende? Então fica mais fácil você entender assim. Por quê? Na Bíblia hebraica, os profetas menores, é um livro só. Tá certo? Então aí você vai entendendo a relação de número de livros. Para nós tem 39 livros do Antigo Testamento. Certo? Se a gente colocar em um só volume livros como 1º e 2º Reis, é um só volume no original lá. Certo? 1º e 2º Crônicas, também um só volume. Ok? Então, esses livros, aí você já vai diminuindo, condensando mais o número de livros. Certo? Se você pegar todos os livros do Profetas Menores e colocar num volume só, aí que
Diminuiu bastante, tá? Então, os nossos livros, 39 livros do Antigo Testamento, se você dividir a sua Bíblia aí de livro... Vou pegar, não vou dividir exatamente aqui não, tá, gente? Mas aqui, olha. Os 39 livros... Isso aqui é a Bíblia hebraica, tá? Só para você entender também que não há essa diferença em relação a gente. E isso também é um argumento também contrário à Bíblia católica. Não sei se você percebeu a diferença, mas veja, todos os livros apócrifos, bota o slide anterior, por favor. Todos os livros apócrifos são do Antigo Testamento. Certo? São 7 livros a mais no Antigo Testamento. E a Bíblia do judeu, hoje, não tem esses livros. Como na nossa Bíblia também não tem. Compreende? Isso é um argumento fortíssimo para nós dizermos que o que nós temos na nossa mão é a palavra de Deus, porque o judeu também considera assim. Tá bom? Voltando lá para o início das nossas aulas, que a gente falou sobre as grandes religiões, a gente falou sobre o islamismo e colocou esses dois um pouco mais juntos, justamente por esse motivo. Por nós e os judeus também considerarmos a palavra de Deus o Antigo Testamento. Tá bom? Certo? Dúvidas, perguntas até aí? Pode falar, Léo. Não, foi bom você perguntar isso. Veja só. Você vai ver nesse período aqui algumas coisas assim. A Bíblia realmente é hebraico também, tá? Desses livros apócrifos. E você vai ver alguns outros tipos de linguagem porque você vai misturando. Mas isso não é ruim, tá? Isso não diminui mais ainda o livro. Até porque é o seguinte, vocês entenderem. No Pentateuco, que é escrito por Moisés, foi visto algumas palavras próprias dos egípcios. E não é estranho isso, porque Moisés foi doutrinado, foi ensinado, não só nas doutrinas ligadas à religião egípcia, mas também no conhecimento egípcio. Tá? Ou você vai ver também algumas palavras gregas também no Novo Testamento. Tá? Uma palavra pretório, por exemplo, não é uma palavra hebraica, mas é uma palavra helenista. Certo? Então, tem essa diferença também, tá bom? Mas, muito boa pergunta. Dani, ia perguntar? São livros que não foram escritos por Deus, né? Sim, sim. Sabendo que não pode ser pensado nem que a palavra do Senhor. Ótimo, ótima pergunta. Veja só. Na verdade é o seguinte, veja bem, gente. Vamos partir para algo mais, como posso dizer, mais racional só, tá? Não só ligado ao teológico, mais racional. Esses livros como não posso dizer todos eles, mas um livro como Macabeu, por exemplo, tem uma importância significativa em relação à história dos judeus, certo? Por que eu estou dizendo isso? Para você entender melhor. Esses livros eles foram encontrados, por exemplo, nos escritos do Mar Morto também. Não só os livros canônicos, mas esses que também, quem sabe, que não são canônicos. Então eles já tinham um valor, eles têm um valor, na verdade, para o judeu também. Mas o judeu entende que esse livro não é inspirado por Deus. Entende? Então, uma coisa é saber que o livro, é entender que o livro ele tem uma relevância, sim, isso é uma coisa. Outra coisa é que esse livro é sagrado. Quando eu coloco ele junto, aqui confunde. Tá? Então, é por isso que eu disse, né? Lá, quando a gente volta para os slides anteriores, a gente vai falar sobre o fato da Igreja Católica inserir e asseverar mais esse livro como fazendo parte do escopo doutrinário, porque eles asseveram algumas doutrinas que nós, protestantes, desde a Reforma, fomos contrários. Tá certo? Mas aí eles contrariam o que está escrito na Bíblia, né? Que não pode mudar uma vírgula da... Exato. Mas para eles, a igreja, a tradição da igreja, os editos papais têm o mesmo peso em relação à palavra de Deus. Né? Então tem uma justificativa em relação a isso. Gente, nosso tempo estourou. Eu sei que os irmãos estão loucos, falam mais algumas perguntas. Então veja só, irmão. Na próxima aula, a gente dividiu essa aula então em duas, tá? A gente vai continuar falando sobre o catolicismo romano, que eu acho muito importante. A gente tem uma ideia melhor, mais clara sobre isso, tá bom? Não percam e cheguem cedo, meu irmão, por favor. Muito importante, tá? Vamos ficar em pé, vamos orar e agradecer a Deus.